Quando ela quis começar a planejar o casamento, o Simon se recusou. Ele disse: "Eu vou deixar você saber quando vamos começar a planejar. Até lá, cale a sua boca." Ei pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira, e o caso de hoje é muito forte. Eu acredito que você vai se sentir um pouco sufocado ao decorrer da narrativa, mas teremos uma análise final muito importante e impactante também. Já quero aproveitar e te indicar, se você é novo aqui no canal, as outras atrações que temos por aqui, inclusive os outros episódios dessa série, como o caso de Quando o Estranho Chama, essa história tão fantástica. Você pode encontrar todos numa mesma playlist que está disponibilizada aqui no primeiro comentário, como também na página inicial. Se você for lá, vai encontrar a série Na Mira de Casos Criminais. Então tem essa história do Quando o Estranho Chama, que é impressionante, é uma história tensa, envolvente, ela tem reviravoltas até a última fala. É impressionante aquele caso. Também temos várias outras histórias muito importantes, como o do Craig Leach, A Madrasta do Mal, o caso do Danny Rowling e o caso dos Olhos Famintos. Você precisa assistir essa história porque você vai ficar realmente assim, sem palavras, com a barbaridade dentro daquele caso. Sem contar que também temos outras minisséries aqui no canal, é isso mesmo, a série As Mulheres do Presidente. Essa é uma das histórias mais explosivas aqui desse canal, porque ela é muito grande. Então ela tem uma abordagem que envolve várias pessoas, vários personagens. São uns 300 personagens, mas a gente tem especificamente 5 personagens principais ali. A Linda Tripp, a Monica Lewinsky, a Paula Jones, o Bill Clinton e a Hillary Clinton. E essa história ela é muito forte mesmo. Você precisa conferir o primeiro episódio. Quando você assistir o primeiro episódio, você não vai conseguir parar até maratonar tudo. Você encontra numa mesma playlist As Mulheres do Presidente. O link também está disponibilizado aqui no primeiro comentário. Se você quer reviravoltas, ameaças, suspense e drama, até se emocionar, porque tem muitas coisas que acontecem ali que são emocionantes, pode ter certeza, essa minissérie é pra você. E temos outras que são fantásticas, como a da Anna Delvey, Elizabeth Holmes e por aí vai. Não deixe de conferir Sob a Bandeira do Céu, a minissérie Na Escada. São casos muito bons e que tem análises muito fortes aqui para todos vocês conferirem. E nós vamos entrar nessa história agora. Lisa Harner nasceu no Canadá e ela teve uma infância tranquila. Ela foi descrita como espoleta quando era pequena. Ela usava óculos gigantes de aros vermelho. Ela também era muito sorridente, gostava de abraçar, de beijar, era divertida e tinha um talento muito especial, que era dançar. E a Lisa tinha sua mãe Joan e também tinha o seu irmão Jason, que era o irmão mais velho dela. E eles eram muito unidos, a família era muito unida. O fato da mãe ser sozinha fez que os irmãos compartilhassem esse sentimento, essa sensação de ter que cuidar um do outro. E a Joan, a mãe da Lisa, disse que ela demonstrava muito amor no coração, tanto que dava para sentir através da forma como ela se comunicava e manifestava o olhar no dia a dia. E conforme ela foi crescendo, ela focou bastante na sua dança, era como se ela fosse livre ao dançar. E ela não era exibicionista, ela não gostava de ficar se mostrando, ela deixava a dança falar por ela. A Lisa também tinha outros talentos, ela jogava futebol, praticava movimentos de karatê com seu irmão Jason. E ela também gostava muito de música, ela estudou sapateado, jazz, balé, ela competiu em concursos de dança no Canadá e nos Estados Unidos também. E aí, em algum momento da sua adolescência, na mesma época em que ela começou a chamar a atenção na rua, conforme seu corpo foi se desenvolvendo, ela já teve consciência disso. E acontece que ela desenvolveu um problema, porque ela não estava mais comendo corretamente. E a mãe dela, a Joan, finalmente teve uma ideia de que a sua filha estava com peso abaixo do que era necessário e então a levou no hospital. E então lá a Lisa foi diagnosticada com distúrbio alimentar. Foi uma condição com a qual ela lutou dentro e fora pelo resto de sua vida. Ela tinha essa imensa capacidade de continuar se esforçando. Então, muitas vezes ela estava com peso adequado e muitas vezes ela estava com menos peso do que deveria. E se uma coisa não funcionasse, ela simplesmente tentaria outra coisa. E ela passou
crescendo e lutando contra isso, tentando regular o seu peso através da alimentação. A Julie Petretta era prima da Lisa. Ela era 1 ano e 2 meses mais velha que a Lisa e elas cresceram juntas, eram muito amigas, e a Julie levava a Lisa para sair com os amigos dela e todos queriam conhecer a Lisa. Ela também recebia muitos pedidos de namoro e acabou que ela parou de dançar depois dos 18 anos em concursos. Foi quando terminou a fase do colégio. E então, um dos primeiros trabalhos da Lisa foi no departamento de fragrâncias da loja de departamentos de Bay, em Toronto, onde ela fez amizade com a colega de trabalho Jenny Roman. Instantaneamente, elas se tornaram próximas. A Jenny descreveu como se elas fossem parceiras no crime, na cena do clube de Toronto, porque elas dançavam muito, muitas vezes elas dançavam até as 8 da manhã. E ela disse, olha, a Lisa nunca bebeu, ela também nunca fez uso de substâncias ilícitas e ela simplesmente adorava dançar quando tinha a oportunidade, embora não participasse mais dos concursos e das coisas que exercia quando era mais nova. Muitas vezes, nas primeiras horas, depois de uma noite de boate, a Liz e as suas amigas se sentavam ao redor da mesa da cozinha e contavam a Joanne sobre a sua noite, o que elas haviam feito, para onde elas tinham ido. E a Joanne fazia um chá e preparava uma refeição. E a Lisa costumava dizer para a mãe, mãe, eu te conto tudo, minhas amigas não contam nada para as mães delas. E a Joanne disse isso era realmente verdade. Ela era muito aberta, muito próxima de mim, então ela sempre contou tudo, porque ela sentia que tinha essa conexão, essa proximidade com a mãe dela. No final de 2004, a Lisa largou o emprego no Bay e decidiu se mudar para Sydney, na Austrália. Inicialmente, com um visto de trabalho de 12 meses. Ela queria viajar, queria um emprego diferente. E isso é, na verdade, uma consequência, porque quando ela trabalhava no Bay, ela conhecia muitas pessoas que vinham da Austrália, que passavam por lá. Então ela se encantou com o calor, com as coisas que ela ouvia sobre o país. E ela, claro, ela estava com medo, porque ela nunca tinha estado fora de casa, longe da família, mas ela também estava muito orgulhosa pelo fato de estar tomando essa atitude. E ela queria fazer as coisas, tomar as decisões, saber da capacidade dela, ver até onde poderia chegar. E a sua mãe, a Joanne, sofreu muito com essa separação e com essa distância. Só que ela compreendia que em algum momento teria que deixar seus filhos partirem. Então ela tinha convicção de que a Lisa ficaria bem. A Julie acredita que o que deu partida para que a Lisa fosse para Sydney, na Austrália, foi um garoto. Mas quando ela chegou lá, ela se apaixonou por Sydney literalmente. Ela se identificou muito com os australianos e sentia que pertencia àquele lugar. Ela se adequou ao clima, ela achou maravilhoso o lindo oceano. E a cidade de Sydney era tudo o que ela queria. E o Jason, inicialmente, até estava muito relutante com essa decisão da Lisa de fazer essa mudança tão radical, mudando de país. Mas tudo o que ele queria era vê-la feliz, então ele também a apoiou. Quando a Lisa chegou em Melbourne, em 1º de janeiro de 2005, a John foi com ela. A Joanne queria saber se ela estaria bem, como ela se adequaria ao local, então ela simplesmente não poderia ir acompanhar sua filha embora no outro dia. Depois que ela viu que tudo estava se adequando para sua filha, que sabia onde ela morava, aonde ela estava hospedada, aonde ela ia, ela retornou para o Canadá. E em maio a Lisa começou a trabalhar em uma empresa de cosméticos de Sydney. E logo começou um relacionamento com um colega cerca de 20 anos mais velho que ela. E eles se deram muito bem. E aí então a dupla passou o ano de 2006 viajando pelo mundo. Eles foram em resorts exóticos em Bali, foram ao famoso baile de máscaras em Veneza e eventualmente eles ficaram noivos. A Joanne conheceu o noivo dela e ele era muito legal, era respeitoso, ele cuidava bem da Lisa. Acontece que esse relacionamento não durou muito tempo, porque a diferença de idade entre ele e a Lisa começou a ficar muito evidente. Então o relacionamento chegou definitivamente ao fim. A Lisa decidiu que queria tirar a cidadania australiana e o visto de trabalho dela já tinha expirado há muito tempo. Então outro jeito de fazer isso era treinar um ofício que tivesse
a abertura de mão de obra. E em 2009 ela já estava na Austrian Hair and Beauty College. Então lá nesse salão ela se destacou porque ela gostava muito de maquiagem, de moda, e ela atuou muito bem na área dela. A Sharon McKenna, que era a principal ali naquele instituto, descreveu a Lisa como uma menina exuberante, divertida, encantadora, popular com todos os outros alunos. E todos gostavam muito de trabalhar com ela, e eles também queriam que ela permanecesse lá porque ela era um brilho dentro daquele lugar. Aí em janeiro de 2010, a Lisa começou a procurar um colega de quarto, e então ela foi apresentada através de um telefonema por meio de um homem mais velho com quem ela namorava, e esse homem se chamava Simon Gittany. E o relacionamento inicial deles foi no contexto de dividirem um apartamento, até que a Lisa pudesse encontrar alguma coisa. No início, eles se deram muito bem, o Simon e a Lisa, e eles começaram a se conhecer. Então ela conheceu os amigos dele, conheceu parte da família dele, eles conversavam muito e tinham essa conexão. Inclusive no início a Lisa chegou a dizer para a mãe, a Joanne, que achava que o Simon era homossexual. Mas aí ela acabou se apaixonando por ele e eles começaram a namorar e logo ficou bem sério. O Simon era uma pessoa muito extrovertida e ele tinha um estilo de vida muito empolgante. Ele era alguém que provavelmente era visto como um homem vistoso porque ele usava roupas bonitas, era obcecado em ir à academia, parecia ser muito divertido. Alguém que gostava de sair, de curtir, de aproveitar as coisas mais requintadas e mais chamativas, as coisas que a vida tem a oferecer, que muitas vezes são caras. A Lisa não tinha certeza do que o Simon fazia para viver inicialmente. Ele disse que vendia coisas, que era um importador de sapatos, coisas diferentes, como se fosse um empreendedor. E a Lisa rapidamente se sentiu muito à vontade com o Simon, porque era como se fosse um novo começo. E um começo que ela queria naquela época. Ela até disse pra mãe, olha mãe, ele está me apoiando. E o que a Joanne via nesse relacionamento era esse apoio, era essa coisa linda e maravilhosa. E então tudo estava um mar de rosas. Até que no verão de 2010, o pai da Julie, prima da Lisa, ou seja, o tio dela, ia se casar pela segunda vez. Estar nessa cerimônia era muito importante para Lisa, porque o núcleo dela era a família. E era muito importante para ela se reconectar com as duas tias, com os tios, com os primos. Só que aí o Simon disse que não gostou da ideia da Lisa estar numa festa grande. E aí a Lisa comunicou à família que ela iria para Toronto depois do casamento. E a Lisa simplesmente não queria deixar o Simon desconfortável. Então ela aceitou viajar quando ele disse ok. E ela falou, então tá, eu vou quando for melhor pra você. E aí a Lisa viajou pra Toronto. E ela foi recheada de instruções do Simon. Você não pode visitar amigos, não pode ir a festas, não pode fazer nada disso, nem aquilo, nada assim. Ela estava estritamente orientada a ficar apenas com a família. E quando ela chegou no Canadá, ela estava com o iPhone 4, que o Simon havia dado para ela. Ele tinha acabado de comprar e presenteado com esse aparelho. A Joanne foi buscar a Lisa no aeroporto. E assim que a Lisa passou pela alfândega, ela já pegou o celular, ligou, porque ele não podia sair das mãos dela e nem ser desligado em hipótese alguma. E então o trajeto para casa foi surpreendente para Joanne, porque ou o Simon ligava ou ele mandava uma mensagem. Você já pousou? Para onde está indo? Tem mais alguém no carro com a sua mãe? E a mãe da Lisa dirigindo e vendo tudo isso. E a Lisa avisava o Simon aonde ela estava o tempo todo, a todo momento. Ela mandava mensagem e muitas vezes, assim mesmo, ele ligava. E quando ele ligava, ela tinha que atender. E se ela não atendesse, ele enviava uma mensagem que ela teria 2 minutos para retornar a ligação. Uma certa noite, a Joanne estava assistindo um filme com a Lisa e o Simon ligou. E aí, meia hora se passou e a Lisa ainda estava no telefone com o Simon. Foi aí que a Joanne pegou o telefone da mão dela e disse, olha, Simon, dá pra deixar minha filha em paz? Eu quero passar um tempo com ela. E aí a Joanne pegou o celular e colocou no colo e ficou ali com o celular por uns 10 minutos. Quando ela pegou o celular, o Simon ainda estava falando. E a Joanne disse, cara, por que você está fazendo isso?
E aí ela pegou e disse, quer saber, eu vou desligar porque eu quero passar um tempo com a minha filha, deixa a gente em paz. E desligou. Teve uma outra situação bem perturbadora também. Os amigos da Julie estavam dando uma festa e eles costumavam postar os convites pelo Facebook. E naturalmente, a Julie postou um convite para a Lisa. Imediatamente, a Lisa contatou a Julie e disse, você pode, por favor, me desconvidar para a festa? E ela disse, olha, eu vou à festa com você, mas você não pode me convidar pelo Facebook, porque eu não posso ir a nenhuma festa enquanto eu estou aqui. O Simon está me monitorando constantemente. E a Julie ficou em choque com isso. Aí, então, a Lisa foi ao apto da Julie e assim que ela entrou, ela já foi dizendo, eu não deveria estar aqui, eu só posso ficar aqui por 2 horas. Nesse tempo de 2 horas, Simon ligou várias e várias vezes para Lisa e a Lisa assegurou a ele que ela estava fazendo o que ela disse que estava fazendo. E ela repetia que o amava e dizia que sentia falta dele, toda aquela coisa. O namorado da Julie e o primo dele estavam lá. E de repente, a Lisa disse que tinha que ir embora e o Nick, o primo do namorado da Julie, se ofereceu para levá-la em casa. E durante todo o trajeto, o Simon ficou na linha falando com a Lisa. Depois que o Nick a deixou, ele ligou para Julie e disse, olha, aquele homem é doido. Em novembro de 2010, depois dessa viagem para Toronto, no Canadá, a Lisa voltou para Sydney. E quando ela chegou lá, ela mandou uma mensagem para sua mãe dizendo assim, é hora de eu crescer agora, eu preciso ser adulta e essa relação com certeza me mudou muito, eu estou muito mais calma do que antes, eu fico mais em casa, eu estou conservada, eu estou delicada, eu comprei um monte de sapatos baixos e casuais e roupas sem decote. Só para vocês terem uma noção, a Lisa se converteu até à religião do Simon, que era o catolicismo, por causa que ele queria isso. Um dia ele chegou para ela e disse, olha, eu tenho pavor do verão, eu tenho pavor da praia. Você precisa achar uma burca maior para usar. Aí o Simon chegou ao ponto de comprar todas as roupas para ela e a fez se livrar de todas as roupas extravagantes, os vestidos, os sapatos, tudo que ela tinha anteriormente. E ele passou a escolher tudo o que ela ia vestir. Agora o jeito dela se vestir dependia dele. As roupas eram abotoadas até o pescoço, não se via quase brilho nela e até a própria confiança da Lisa estava desaparecendo, algo que era muito radiante em toda a sua vida. E a Joanne, conforme ela via isso, ela disse, gente, ele está vencendo a batalha e ela está cedendo à vontade dele. Era muito visível que a Lisa estava aceitando aquilo. E a Lisa gostava muito do trabalho, ela tinha uma interação muito boa com aquelas colegas, como eu já disse anteriormente, e as pessoas gostavam muito dela lá. E um dia o Simon chegou lá no trabalho dela e fez um escândalo na recepção. Ele começou a gritar, e você tem que estar procurando uma classe melhor de pessoas para trabalhar, e ele fez um auê de todo tamanho e levou a Lisa, que nunca mais voltou. Ela nunca mais entrou em contato com ninguém daquele local. As pessoas ficaram muito chocadas e movidas por ver como a Lisa perdeu o seu trabalho, e não porque ela foi demitida, foi porque o Simon fez aquele escândalo todo para que ela abrisse mão de estar ali. E não foi só isso, ele disse a ela, olha, você não precisa mais estar ali e acabou, então você não precisa mais trabalhar, deixa que eu vou cuidar de tudo. Agora, essa nova fase do relacionamento deles era uma condição em que a Lisa não poderia fazer nada sem pedir a permissão do Simon. A carreira dela estagnou e ela não passava mais tempo com os amigos e ela se sentia cada vez mais isolada. E ela até mandou uma mensagem para sua mãe dizendo, olha, eu sinto como se estivesse presa. Eu sinto que eu tenho que observar tudo o que eu digo, o que eu faço, o que eu sinto, tudo. Sinto tanta falta da minha família, dos meus amigos. Eu não tenho vida. E a Joanne disse que ficou muito preocupada porque ela pensou, gente, em que foi que a minha filha se meteu? Naquela altura, a Joanne queria fazer as malas e ir buscá-la. Só que elas tinham feito um acordo. Que quando a Lisa estivesse pronta, ela diria, mãe, vem me buscar. E como ela ainda não tinha dito isso, a Joanne não foi. Porém, a Joanne
não desistiu. Ela continuava mandando mensagens a Lisa, dizendo para largar o Simon. Só que o Simon lia as mensagens da Joan para a Lisa e ele começou a brigar com ela por causa disso. Então um dia a Lisa mandou uma mensagem para a mãe dizendo: por favor, não me envie mais mensagens como esta. Aí ela explicou para a mãe que essas mensagens causavam uma animosidade e uma briga sempre acabava acontecendo. Ou seja, daquele momento em diante elas tinham que ter muito cuidado com o que diziam uma à outra. Apesar do relacionamento da Lisa e do Simon ter muitas discussões e muitas brigas, o Simon decidiu que era hora de se mudar para um apartamento novo, provavelmente esperando um novo lar. E a Lisa, ela achou que isso poderia realmente ser sério, que talvez significaria um novo começo, um capítulo mais feliz, mais estável e um relacionamento adequado. E essa mudança aconteceu no prédio de apartamentos do The Hayden, que tem esse nome porque ele tem vista para o Hayden Park, em Sydney. E era um dos endereços de maior prestígio de Sydney na época. E a Lisa gostava muito de lá, porque tinha um parque, então ela poderia ir para lá. Assim que se mudaram para lá, o Simon tomou medidas para garantir que o novo apartamento fosse equipado com muita segurança. E ele instalou algumas câmeras minúsculas. E a Lisa tinha ciência que haviam câmeras dentro da casa. Pouco depois que eles se mudaram, a Lisa escreveu um cartão de aniversário para o Simon muito sincero. Ela falou sobre como o relacionamento deles era uma montanha-russa, como também ela passou a afirmar coisas muito positivas, como o compromisso dela para com ele e um compromisso a se dedicar ao relacionamento. Só que a essa altura o Simon já estava moldando a Lisa de várias maneiras diferentes e em muitas facetas da vida dela. E aí no Natal de 2010, a Lisa foi visitar a família novamente e a Joan foi buscá-la no aeroporto. E ela até sorriu para a mãe sentiu aquele sorriso lindo no rosto da filha, só que ela percebeu que a Lisa estava coberta da cabeça aos pés. As roupas da Lisa eram muito, mas muito simples. Ela estava sem maquiagem, estava com o cabelo preso e com um comportamento tímido, só que muito dócil. E ela foi para fazer uma visita bem curta. E o acordo dela com o Simon era que ela só veria familiares próximos. E a Joan percebeu que aquele relacionamento estava pior do que ela tinha percebido antes, porque agora qualquer coisa que a Lisa fizesse, ele sabia e um pedido de desculpas não adiantaria. Parecia que ele tinha ainda mais controle sobre ela e que isso desencadearia mais consequências. E o Jason chegou nela e disse: irmã, se tem alguma coisa te incomodando, se tem alguma coisa que você precisa me contar, eu estou aqui para te ouvir, eu estou receptivo. Só que a Lisa disse: não, está tudo bem. E o Jason não é do tipo que fica em cima pressionando e tal, então ele deixou ela no espaço dela e ele disse: olha, eu te amo e eu estou aqui para o que você precisar. A Joan levou a Lisa para jantar em um restaurante e a Lisa estava vestida com uma blusa azul toda fechada e segurando o telefone. A Joan, inclusive, tirou uma foto dela. E então, no restaurante, o Simon ligou para a Lisa e a Lisa precisava tirar uma foto de si mesma para mandar ao Simon, para ele conferir como ela estava se vestindo. E a Joan achou aquilo muito perturbador. O Jason via aquele celular como uma extensão do abuso, como um agente de todo o abuso que ele estava praticando. O telefone vivia colado nela porque ele precisava saber onde ela estava o tempo todo. Ele era inseguro e não confiava nela. Então, quando a Joan e a Lisa foram ao shopping para fazer algumas compras, ele já ligava, pois ele sabia que ela não estava em casa. E todas as vezes que elas saíam de casa, ele ligava para ela e dizia: olha, eu sei que você está em tal lugar agora, eu sei que você foi em tal lugar, eu sei que você foi, eu sei que você foi, eu sei que você não está em casa. A Lisa nem precisava falar, ele sempre sabia. E ela perguntou para a mãe: como ele sabe sempre aonde eu estou? A Joan tentou persuadir a filha muito, mas muitas vezes, a não voltar para a Austrália, porque ela via que a filha não estava mais feliz e sim com medo. A Joan via todo o controle que ele tinha sobre ela naquele momento. Ele a fez sentir que todas as discussões deles ou qualquer coisa que ele discordasse era culpa dela. E ela finalmente pensou que cabia ela a mudar. Ela precisava ser
o que ele queria que ela fosse. E uma coisa que era única no relacionamento do Simon e da Lisa era gravações. Era muito frequente e às vezes eles gravavam conversas ou então filmagens de ocorrências aparentemente cotidianas. Teve uma gravação deles que foi disponibilizada para o público e é uma gravação incrivelmente íntima e mostrava a Lisa expressando sua angústia ao Simon. E ela dizia assim: eu sempre espero, eu espero em casa por você, e eu não vou a lugar nenhum, eu não faço nada sem sua permissão, sem pedir a você, sem concordar com tudo, eu não faço nada além do que você me diz para fazer, nada! E o Simon diz: eu também! E ela fala: Simon, isso não é verdade, pensa um pouco, quando eu não estou com você, eu estou sempre sozinha! E a Lisa fala: não, eu estou sozinha, eu estou sempre sozinha, eu passo aqui sozinha, eu só estou com você, eu estou sozinha, eu não aguento mais isso. E essa situação era um contraponto horrível comparado ao passado da Lisa. A Julie relatou que quando a Lisa tinha 20 anos, ela era tão comunicativa com todo mundo, ela era uma pessoa tão extrovertida, ela era uma pessoa tão interativa. E quando ela estava junto com a Julie, elas visitavam os outros amigos, elas gostavam de sair, a Julie gostava de se comunicar, ela não era aquele tipo de pessoa que ficava escondida. Então ver agora a Lisa vivendo uma situação como essa, ela tinha certeza que era algo muito angustiante, porque ela conheceu a prima no passado e ela sabia que o comportamento dela atual era forçado, era obrigatório. 6 meses depois, a Joanne recebe uma notícia inesperada. Em julho de 2011, a Lisa liga para a mãe e ela diz que está no restaurante, que o Simon estava lá com ela e que ele tinha acabado de pedi-la em casamento e que eles estavam noivos. A Joanne ficou chocada com essa surpresa e ela diz que nem soube o que dizer na época, porque ela não queria que a Lisa se casasse com Simon. E de início ela não teve coragem de dizer parabéns. Ela falou: ah, é? O Jason ficou chocado com essa notícia, porque a Lisa nunca tinha dito a ele que o relacionamento estava indo para esse caminho. E nesse ponto, o Simon já havia excluído literalmente a família da Lisa de perto dela, porque ele sabia que eles tinham uma opinião sobre isso. Uma opinião que não era positiva. Porém, agora eu vou contar para vocês como aconteceu esse pedido de casamento. O Simon levou a Lisa para o restaurante e ele fez uma armação. Ele encheu o restaurante de amigos, de familiares, claro, nenhum amigo ou qualquer familiar da Lisa, apenas pessoas que ele conhecia. E então, ele fez o pedido na frente de todo mundo parou e mirou os olhos na Lisa. Ela ficou praticamente sem saída e não conseguiu dizer não. E aí, quando ela disse sim, o Simon olhou para todo mundo e disse: finalmente eu encontrei alguém para me servir. No entanto, a Lisa tentou desafiar o Simon regularmente, discutindo o controle excessivo que ele tinha sobre ela. Só que o Simon constantemente ameaçava de que ele poderia cancelar o visto e ela seria deportada. Quando ela quis começar a planejar o casamento, o Simon se recusou. Ele disse: eu vou deixar você saber quando vamos começar a planejar. Até lá, cale a sua boca. Depois que se passaram alguns dias do aniversário dela, a Lisa ligou para a mãe e disse: por que você não se lembrou do meu aniversário? Por que você não mandou uma mensagem? Por que o Jason não me mandou uma mensagem? E aí a Joanne disse: como assim? Eu mandei uma mensagem para você, o Jason mandou uma mensagem para você. Nós enviamos sim uma mensagem, nós perguntamos como é que você estava, se você estava tudo bem e demos os parabéns, mas você não respondeu. E aí a Lisa viu que a mensagem simplesmente não estava no celular dela. E o Jason até mostrou a mensagem que ele mandou, ele colocou assim: oi Lee, o que está rolando? Como está a Austrália? Eu te amo, feliz aniversário. Quando a Joanne conversou com a filha sobre o noivado, ela disse: olha, eu estou muito surpresa e eu quero saber, é isso mesmo o que você quer? Você quer mesmo ficar com Simon? E ela disse: sabe, eu tenho certeza de que é isso que eu quero, mãe. Eu acho que eu amo Simon. E naquela altura, a Lisa estava pensando que tudo ia ficar bem. A Julie tinha seus motivos para acreditar do porquê a Lisa havia sido tão paciente com o Simon.
Primeiro, ela achava que ficando com o Simon, ela teria uma chance maior de se tornar uma residente australiana, que era isso que ela queria. E o Simon também deu a impressão de que ficaria incomodado com a partida dela, incomodado no nível de que o coração dele ficaria partido e que ele ficaria mal, triste. Então, mesmo que a Lisa estivesse mal ou estivesse infeliz, ele colocava a infelicidade ou o sofrimento dele em primeiro lugar. E a Lisa acabava por entrar nesse ciclo. Como ela era uma garota com o coração muito aberto, ela também colocava o Simon em primeiro lugar na sua vida. Conforme os meses foram se passando, a Joanne notou que aquela personalidade bela, incrível, aquele sorriso que tinha no rosto da sua filha havia desaparecido completamente. Ela tinha mudado de uma forma gigantesca. O que você podia ver no rosto daquela moça era uma mulher triste, que antes tinha vida, mas que agora estava submissa e tímida num mar de angústias. A Lisa sempre gostou de malhar e ela costumava ir a uma academia, mas o Simon não queria que ela frequentasse mais a academia e disse que ia arrumar um personal para ela. E então, numa torrente de chuva de inverno que estava caindo do telhado, Michelle Richmond abriu a porta e viu Simon e a Lisa. E eles estavam na frente dela. A Michelle morava numa casa bem palpada ali na costa norte de Sydney. E ela cumprimentou a Lisa, cumprimentou o Simon. E ela viu que a Lisa era uma mulher com uma beleza muito exótica e que o homem que estava ao lado dela estava impecavelmente arrumado. Mas apenas um deles estava feliz, porque o Simon rapidamente disse: "Eu estou esperando aqui há 5 minutos. E aí a Michelle foi e disse: "Olha, me desculpa, eu não ouvi a companhia tocar, me desculpa." E então ela levou a Lisa para o seu quarto e o Simon ficou por ali e tal, e a Lisa então começou a ter um tempo com a sua personal. Rapidamente, a Michelle percebeu que a Lisa não estava bem e a encaminhou para uma terapeuta chamada Lisa Brown. E a Lisa Brown percebeu no estalar de dedos que a Lisa não estava nem de longe bem. E como a Michelle era uma tipo de life coach, além de ser personal trainer, a Lisa se identificou muito com as duas mulheres, tanto com a Michelle como a Lisa, e começou a contar para elas um pouco das coisas que estava sentindo. E a convivência com essas moças se tornou um catalisador para Lisa, sim, cheia de coragem, porque ela queria acabar o relacionamento e deixar o Simon de uma vez por todas. E eles estavam morando em um apartamento lindo, maravilhoso, que seria motivo de inveja para muitas pessoas. Mas para Lisa, naquela altura, ela era uma prisioneira dentro de casa. E o Simon já ameaçava a Lisa dizendo que conhecia pessoas e que poderia mandar essas pessoas atrás da família da Lisa, que ele tinha o endereço de todas aquelas pessoas, ou seja, do irmão, da mãe, da prima, e que se ela fizesse alguma coisa, porque ele iria atingir a família dela. E ele pegou as coisas que sabia que poderia usar para controlar a Lisa, e foi exatamente isso que ele fez sem pestanejar. E a Lisa sabia que se o Simon chegasse em casa e descobrisse que faltava muito de seus pertences, ele saberia imediatamente que algo estava acontecendo. Então a Lisa tomou providências para tirar só algumas coisas do apartamento, uma pequena quantidade de roupas, e ela arranjou para guardar esses itens em um guarda-objeto. No passado, ela pensou seriamente em fazer isso, mas naquela altura ela estava determinada a tomar uma atitude definitivamente. Só que quando você está sendo monitorado, como a Lisa estava, ela sentia que algo assim precisava ser muito bem elaborado. Então a Lisa fez o seguinte: um dia o Simon foi para a academia e a Lisa aproveitou para colocar roupas em fronhas, porque ela achou que assim era menos provável que levantasse as suspeitas do Simon sobre o que ela estava fazendo, sem contar que tinha as câmeras, então de repente as trouxas não chamassem tanta atenção. Ela pegou essas roupas, colocou nas trouxas e levou para sua amiga Lisa Brown. Só que depois dessa transferência, a Lisa mandou uma mensagem para Michelle e ela disse: "Olha, o Simon disse que quer conversar comigo e eu estou com muito receio sobre o que ele quer falar." O Simon havia descoberto
que a Lisa havia mandado roupas para o guarda-objetos e ele descobriu que ela deu roupas para a Michelle Harmon e ele a fez se ajoelhar no chão e prometer que nunca mais faria algo assim de novo. Aí logo depois a Michelle recebeu uma mensagem da Lisa: eu não quero ser mais sua amiga, você está me aborrecendo. Aí, as garotas, a Lisa e a Michelle, começaram a se perguntar o que estava acontecendo, porque elas sentiram que o Simon estava interceptando as mensagens, fazendo tudo parecer que estava bem e que ela queria permanecer com o Simon. E a cabeça da Lisa estava assim a 1000 por hora, porque ela ficou muito confusa. Ela disse: pera, eu não entendo como o Simon sabe quase que exatamente, com todos os detalhes exatos do que eu estava planejando. Como ele sabe as providências que eu tomei, os passos que eu fiz, como ele sabe a hora que eu fui e a hora que eu voltei. Isso não faz sentido. E ela sentiu que tinha alguma coisa errada, ela sentiu que tinha algo mais acontecendo. Então ela decidiu olhar no computador do Simon para ver se descobriu o que ele fazia. E quando ela abriu o computador, ela percebeu que o tempo estava acabando. A essa altura, ela não falava nada com ninguém, exceto com a mãe lá no Canadá. Aí ela disse pra mãe: mãe, vem me buscar. E ela disse: tudo bem, eu vou reservar um voo e eu vou até aí. E a Lisa disse: não, mãe, eu reservo um voo, não se preocupe, eu vou te passar todos os detalhes assim que eu tiver. Aí depois, no dia 29, a Lisa ligou pra mãe e ela estava chorando, estava com muito medo. E a Joanne disse pra filha: olha, se alguma coisa acontecer, pegue a sua bolsa e saia. Objetos não importam, você é mais importante. E ela disse: mãe, eu tô com frio. E aí a mãe falou: tire seu casaco, coloque-o na secadora, aquece e depois o veste. Esse é o meu abraço em você. Eu só quero que você volte para casa. Ela disse: olha, me liga assim que você acordar de manhã, antes de qualquer coisa. Aí ela disse que amava a mãe e a Lisa disse que estava prestes a sair naquela manhã. Quando amanheceu, o Simon acordou e a primeira coisa que ele fez foi olhar o computador do apartamento. E ele percebeu que a senha havia sido alterada e ele não conseguia acesso, o que o deixou muito irritado. O Simon confrontou a Lisa e perguntou por que ele não conseguia acessar o computador, e ela disse: olha, eu mudei a senha e eu quero deixar claro que as coisas se resumem a uma questão de confiança e você precisa confiar em mim. E aí, nas primeiras horas do sábado, 30 de julho de 2011, a Lisa estava com a mala pronta. Ela entrou no banheiro e ligou para a mãe: mãe, eu só quero que você saiba que eu amo você e o Jason com todo o meu coração. E aí a Joanne perguntou: tem alguma coisa errada? E ela estava em pânico. Ela disse: olha, não se preocupe, eu vou falar com você depois, eu vou ligar, no entanto nesse momento eu não posso. E aí ela disse: mãe, se algo acontecer comigo, por favor, entre em contato com a minha amiga chamada Michelle. E então a ligação foi finalizada. A Lisa escreveu um bilhete, rasgou um pedaço e o colocou no bolso de sua calça jeans. Quando ela saiu do banheiro, Simon tentou discutir a situação deles, mas a Lisa disse que iria ir embora. E então, pouco antes das 10 horas, a Lisa pegou sua bolsa, sem passaporte, e saiu do apartamento. E o Simon foi atrás dela, seguindo-a pelo corredor em direção ao elevador. E ele veio berrando e gritando atrás dela. E aí, em algum momento, ela bateu na porta do vizinho pedindo socorro. E as câmeras captaram ela dizendo: por favor, me ajude, por favor, me ajude, Deus, me ajude. Só que antes que o vizinho pudesse sair, eles já haviam voltado para o apartamento. E então, 69 segundos depois, o corpo da Lisa caiu na calçada. Foi uma queda de 15 andares. O Simon apertou o botão para chamar o elevador, mas em algum momento ele mudou de ideia, voltou para o apartamento e vestiu uma camisa. Então ele calmamente voltou para o elevador e desceu. Em seguida caminhou para fora,
onde o corpo da Lisa estava caído. Já haviam pessoas ali que estavam prestando assistência a ela, mas infelizmente a Lisa já estava sem vida. Ela estava com a sua bolsa. E então, o bilhete foi encontrado e eles juntaram os pedaços. E nesses pedaços dizia: há câmeras de vigilância dentro e fora da casa. Quando a polícia chegou ao local, o Simon rapidamente tentou dar aos oficiais a sua versão dos eventos. Ele disse que a Lisa sentou-se na sala e ele foi para a cozinha para fazer uma bebida quente. E ele disse que a Lisa estava envergonhada porque ela estava pressionando ele, que tinha a intenção de revelar um segredo. Só que ela estava com muita vergonha desse segredo e ela, ao mesmo tempo que ela queria contar, ela se recusava a compartilhar com ele. E de repente a Lisa disse: não, chega! Ela correu para a sacada, subindo a balaustrada de vidro, e aí quando o Simon a alcançou, ela caiu para um toldo e ele estendeu a mão para salvá-la, mas então ela caiu para o chão. Enquanto isso, a mãe da Lisa ficou mandando mensagens e ela dizia: Lisa, você está bem? Lisa, você pode me dizer onde está? Lisa, o que aconteceu? E como a Lisa não respondia, ela percebeu que alguma coisa não estava certa. E então já era tarde da noite do Canadá e alguém ligou para o telefone. E aí a Joanne correu para atender e quando ela pegou, ela disse: Lisa! Só que era um dos policiais, ele disse: olha, eu estou aqui do lado de fora da sua casa e eu preciso falar com a senhora. Quando ela encontrou, ela só disse: ele fez isso com ela, não foi? Ele tirou a vida dela. E o policial disse: senhora, nós precisamos conversar no seu apartamento, por favor, vamos entrar. E aí ele contou o que aconteceu, que a Lisa havia caído. E então a Joan disse: ele fez isso com ela. A mãe da Julie avisou que a Lisa havia falecido. E então a Julie ligou para sua tia e falou: o que aconteceu, Joanne? E então ela disse: a polícia disse que ela caiu. A essa altura, o Simon estava ajudando a polícia na investigação. Ele não foi preso. E então passaram-se alguns dias ao que aconteceu com a Lisa. E um homem chamado Josh Orrell se apresentou. E ele disse para a polícia que tinha visto algo cair de cabeça para baixo. E a polícia falou: como assim? E aí ele repassou a história toda. Eu ouvi uma mulher gritando, de repente eu ouvi um homem berrando. E então eu vi um homem com os braços estendidos e ele fez assim com os braços. E esse homem jogava esse objeto preto como um raio. E esse raio caía no chão. E então eu pensei e disse: espera, o que eu vi foi um homem jogando uma mulher vestindo roupas escuras. A polícia então decidiu acessar o computador do Simon. E eles descobriram o que a Lisa descobriu um dia antes de perder a vida. Pois é, quando a Lisa abriu o computador, ela viu que o Simon havia instalado software no celular e no computador. Então ele tinha acesso à localização dela, a todas as mensagens e a todas as ligações. Ele ouvia e lia tudo, ele rastreava ela o tempo inteiro. O e-mail, ele excluiu os amigos dela do Facebook, por isso as pessoas desapareciam de lá. Ele usou todos os dispositivos de vigilância que tinha em mãos para monitorar e cercar a Lisa. E então a polícia encontrou as câmeras no apartamento, mas encontrou outra câmera no corredor. Ele cortou o tecido da parede e deixou saliente e colocou essa câmera lá. Quando eles acessaram a câmera de vigilância do corredor referente às 9h55, a coisa ficou feia. O Simon arrastou a Lisa de volta para dentro. É uma cena apavorante. A mão dele estava na boca dela, no pescoço dela, e ela estava apavorada. Dá pra ver nessas filmagens que ela estava assim, lutando pela vida, e ele a puxou de volta para o apartamento. Neste momento, a polícia tinha a prova que precisava para acusar o Simon. A Julie disse que não ficou muito surpresa.
Ela diz que ficou horrorizada, mas não surpresa, porque ela também sabia que foi o Simon. A polícia acusou de tirar a vida da Lisa e ele foi mantido sob custódia, e então ele se declarou inocente. Mas conseguiu fiança em janeiro de 2012. E pasmem, o Simon arrumou uma nova namorada, Rachel Louise Willcombe. Ela o acompanhou em todas as audiências, sem contar que ele tinha amigos e familiares que o apoiaram bravamente também. Quando o julgamento começou em outubro de 2013, o Simon já estava falido e a sua namorada estava pagando o aluguel deles de $500 por semana. E ele já havia feito uma série de empréstimos com amigos e familiares para pagar a sua defesa. E conforme os meses foram se passando, o dinheiro acabou e ele já não tinha mais essa defesa. No total, foram gastos, só a família dele gastou $200 mil em honorários advocatícios. Cerca de um mês antes do início do julgamento, ele solicitou assistência jurídica, mas acabou sendo rejeitado. A juíza presidente lá da Suprema Corte, Lucy McCallum, foi informada que o Simon não seria representado se o julgamento fosse realizado perante um júri. Então, seus advogados disseram que havia apenas fundos suficientes disponíveis para um julgamento que teria apenas um juiz, porque esse julgamento seria mais curto. Entre várias questões jurídicas, a juíza decidiu que não haveria júri e que a decisão final seria dela. Então, quem assumiu o caso foi o promotor Mark Tedeschi. Ele disse no julgamento que a versão dos eventos do Simon era implausível, que ela decidiu pular e tal, porque queria contar um segredo horroroso. O Mark, inclusive, disse que o fato da Lisa ter caído com a sua bolsa era consistente com o fato dela ter sido arrastada da sua tentativa de fugir dele. Infelizmente, o julgamento excluiu evidências de uma testemunha que relatou que uma vez o Simon já havia dito a Lisa que se ela tentasse fugir ou que se ela tentasse deixá-lo, ele tiraria a vida dela e faria parecer que ela fez isso por conta própria. Em 13 de novembro de 2015, pouco antes de encerrar os discursos do advogado de 2 semanas antes de proferir sua sentença, a juíza revogou a fiança do Simon. E a namorada dele e as irmãs gritaram com a juíza, isso mesmo, elas pareciam arrasadas, e a juíza disse não, as circunstâncias aqui são excepcionais, esse homem tem que estar preso. Foi revelado no julgamento mensagens de texto que foram apresentadas ao tribunal, onde o Simon havia dito a Lisa que andar com o cabelo solto a fazia parecer como um pavão, e por isso ele queria que ela andasse com o cabelo amarrado. Inclusive, veio à tona também que o Simon deixou que ela fosse para o Canadá porque ele viu que ela estava adoecendo pelo fato dela não estar comendo, e ele queria que ela comesse porque ele disse a ela: eu quero que você engorde. Isso foi exposto em mensagens de texto, mais mensagens horríveis, como uma que ele mandou a ela dizendo: por favor, não olhe para nenhum cara, pois seus olhos devem apenas olhar para mim. Havia um outro texto também que ele disse: quem diabos você pensa que é, andando pela casa como se ela fosse sua, ou então você indo e vindo sem minha permissão. Aí a juíza considerou o Simon culpado por tirar a vida da Lisa. Ele estava com 40 anos quando foi proferido a condenação. Ela disse que ele estava debaixo de uma raiva incontrolável e que ele não conseguiu apresentar nenhuma evidência convincente no tribunal e que ele parecia estar desempenhando um papel. Aí a Rachel, a namorada, gritou: você está malditamente errada! E saiu em lágrimas do tribunal. Ela também decidiu desconsiderar o testemunho da Rachel, que disse que ele era o melhor namorado de todos os tempos. Ela disse: olha, eu não acho que nenhuma inferência confiável sobre a conduta do Simon possa ser extraída do seu relacionamento com a extravagante senhora Rachel. A juíza diz que o Simon não mostrou nenhum remorso e ele foi condenado a 26 anos de prisão, dos quais 18 ele não vai poder sair em liberdade condicional. Fora do tribunal, a mãe da Lisa disse que não houve vencedores e que ela espera estabelecer serviços de apoio para as famílias de vítimas de violência doméstica. A Rachel organizou protestos depois que o Simon foi considerado culpado, e ela disse que a justiça falhou, que foi um engano, que foi perseguição. Só que, na verdade, quando ele foi preso, várias revelações de seu passado vieram a público. Ele era um bandido que havia sido condenado por receber
bens roubados e também 2 ataques violentos, incluindo um ferimento malicioso. A Lisa nunca soube que o homem com quem ela morava e que dividia uma vida já havia sido condenado a 2 anos e meio de prisão por morder parte da orelha de um policial. E ele conseguiu convencer o juiz da época a diminuir a sentença, porque ele disse: olha, eu me arrependo e eu planejo me tornar católico, eu vou partir para a França e vou me envolver com a igreja católica de lá. Só que isso durou muito pouco, porque em 2001 ele retornou e foi pego com 55 comprimidos de êxtase e também $5.220 em dinheiro. Uma fundação para apoiar vítimas de violência doméstica foi criada em nome da Lisa, a Fundação Lisa Hartman. Atualmente opera com a missão de ajudar todas as famílias a viverem em segurança, livres de medo, livres de violência doméstica. E essa fundação, ela se especializou na capacitação de famílias afetadas por essas circunstâncias, o que equivale também no esforço para prevenir e acabar com o ciclo por meio da educação e da mudança social. Em 2016, o Simon perdeu um recurso no Tribunal de Apelação Criminal contra a sua condenação. Provavelmente ele vai sair da cadeia lá em 2050. O Simon continua dizendo que é inocente e a família dele também. Primeira coisa que eu vou dizer é: Simon, você é culpado, foi você, foi você, foi você. Você jogou a Lisa na sacada. Quem viu aquele vídeo ali, é ridículo acreditar que ele a puxou e ela decidiu pular. Me poupe. Eu me recuso a acreditar que alguém acha mesmo que ele é inocente. As evidências aqui são esmagadoras. Aquelas gravações ali não tem como condenar aquele homem de olhos fechados. A pena dele eu pessoalmente acho ridículo, é impressionante como a justiça pelo mundo é horrorosa como um todo. Definitivamente as pessoas que escreveram essas constituições, não apenas lá, mas como aqui no Brasil, no Canadá, em outros lugares, por aí vai, não tinham boas intenções. Justiça nenhuma funciona se não for justa. A pena precisa equivaler ao crime. Quando a justiça é fraca, as pessoas se sentem motivadas a cometer crimes. É uma resposta comportamental a um padrão de impunidade sistêmico. Essa consistência está presente em todas as esferas da sociedade. O Simon tem um típico comportamento narcisista, a obsessão dele por controle é assustadora, e em casos anteriores eu já falei para vocês que pessoas ou corporações que procuram exercer controle através de regulamentos, objeções e uma chuva de regras escondem intenções bem obscuras que eventualmente levará as vítimas a encontrar seu fim. E é interessante nesse caso que o software instalado no celular e no notebook não chega a ser uma ação desconhecida para nós que estamos há 10 anos à frente do caso. Só que naquela época, isso era visto apenas em filmes. Você se lembra qual celular tinha no ano de 2010? Então quando ela pergunta pra mãe como ele sabe onde eu tô o tempo todo, realmente faz todo sentido de delas não pensarem, poxa, é o celular que está te rastreando. O Simon rapidamente começou a pesquisar formas de alcançar um nível de controle que abrangeria toda a vida da Lisa. E o padrão de controle desse homem não é exclusivo dele. A insegurança que ele tinha excedia qualquer carinho que ele tinha também pela Lisa. Porque um dos princípios básicos do amor em um relacionamento é: eu estou fazendo a outra pessoa feliz? Quanto mais ele cerceava a liberdade dela, mais infeliz ela ficava. E obviamente ele não se importava com isso, ele não estava nem aí. Esse é o sinal de que alguém como ele não ama alguém como ela. A fantasia é um engano e cria um ambiente de mentiras que sustenta uma prisão. E muitas vezes a vítima pode sair pela porta da frente, mas ela se recusa porque ela não enxerga as grades. Seus olhos estão nublados pela sedução, pela expectativa da mudança e também por suas ambições pessoais, como no caso da Lisa, um visto. O Simon era o mestre e a Lisa deveria ser a serva. Ele devia pensar que ela deveria ficar maravilhada por poder satisfazer as vontades dele. E é interessante comentar sobre a Rachel, que surgiu no final. Obviamente, essa mulher estava mentindo para si mesma. Ai, ele é inocente. Ai, a justiça falhou. Não deixa de ser impressionante, por mais que estejamos acostumados, mas sempre haverá alguém assim. Alguém para defender o mal, alguém para lutar pelo bandido, alguém para dizer que o errado tem direitos. E no fim, quem está certo fica sem qualquer direito. Já tivemos discussões aqui nos comentários a respeito disso, de pessoas às vezes que acham: ai, mas a pena é muito alta, só que aí eu pergunto: tá, e a pena da pessoa que perdeu a vida? Sabe, não dá, eu não entendo a balança que algumas pessoas às vezes tendem a ter mais misericórdia pelo culpado do que pela vítima.
A Lisa caiu numa grande cilada e ela até tentou no final, mas infelizmente o tempo já havia acabado. E eu penso que o fato dela se envolver com homens mais velhos pode ter ligação com a ausência de seu pai. Isso é um combustível para levar mulheres a esses relacionamentos e fazer com que elas aceitem esse protocolo de monitoramento. Talvez seja para suprir um pouco do que não aconteceu na infância. Porque quando a gente olha para uma infância saudável, a gente vê dois pilares importantes: pai e mãe, que precisam estabelecer regras, limites, ordens, dizer não, dizer sim, permitir, negar, proteger, corrigir, ensinar. É um pacote de corpulência que percorre muitos anos. Obviamente, o esforço da mãe não preencheu todas as lacunas. E a Lisa não tratou essa questão, o que a deixou vulnerável para ficar limitada em um espaço de extrema dependência. A Lisa caiu em mãos erradas. E é isso que acontece quando você fica à mercê de alguém. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Normalmente esses tipos de casos mexem muito porque é revoltante, mas que essas histórias possam servir de alerta, porque qualquer um pode acabar vivenciando algo como isso, ou através de uma experiência com alguém relacionado, ou com você mesmo nessa situação. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, você pode adquirir e a gente faz entregas, o correio manda para todo o Brasil, para qualquer lugar do mundo. Pode ter certeza que você vai gostar, que conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária e ele começa a acreditar que um serial killer está escondido em sua própria casa. Há uma série de reviravoltas aqui com 19 capítulos, é exatamente nos formatos das minisséries aqui do canal que este livro foi escrito. Então a minha experiência com as minisséries aqui, na verdade, são baseadas na experiência que eu tenho com este livro. E eu acredito que você vai gostar muito. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo Endo, psicanalista. O livro vai autografado se você quiser, eu esqueci desse detalhe, e também vai marcadores, pôster exclusivo, eu tenho certeza que você vai gostar. Não se esqueça que a gente tem um grupo no Telegram, se você quiser participar, você é muito bem-vindo lá, eu conto áudios exclusivos, a gente comenta muitas coisas. Também tem um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E não deixe de conferir a minissérie Na Escada, eu divulguei ela há pouco aqui no canal, mas essa minissérie ela é muito importante, porque ela tem muitas reviravoltas de algumas situações que não foram a público, que não caíram nas informações de uma grande massa. Então é muito interessante. Eu espero que você goste. A gente se vê por lá. A gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo.